As surpresas, então, a gente tem que tomar o cuidado, né? Para colocar surpresas, então, ou consistentes, extremamente consistentes com a história, e elas podem ser assim, elas podem ser consistentes e serem surpresas assim, uma possibilidade, né? É a surpresa do nada. Surpresa do nada é, sei lá, de repente cai um piano numa mudança que está acontecendo na cabeça de um personagem. Então isso muda todo o curso da história, porque o personagem morre porque caiu um piano na cabeça. Não é algo que esteja implantado na história, mas é algo possível de acontecer, né? Um acidente, uma bala perdida, um negócio assim pode mudar o curso da história e é aquela surpresa que vem de lugar nenhum. Se ela for consistente com a realidade que é apresentada, e ela causar uma transformação interessante na história, bom, morreu ali o personagem, mas a história segue para outro lugar, né? É uma virada bruta, mas é possível, né? Pode cair um piano na cabeça de alguém. Espera-se que não, mas pode. Então, é uma surpresa que vem do nada, mas você pode colocar uma coisa dessa na sua história se ela levar a uma mudança significativa. Não faça esse tipo de ocorrência a troco de nada. Você não deve fazer, minha história tá chata, vou jogar um piano aqui. Não. Né? Esse é o Deus Ex Machina, né? De certa forma mas se aquilo que depois acontece, depois do acidente absurdo, acontece uma série de coisas que dão consistência à história, revela o personagem, faz a história andar, ainda que dê uma transformação bruta, ok. E, como regra, né, um acidente, alguma coisa assim, só deve causar problemas, não soluções, tá, gente? Então, a interferência do acaso, entre aspas, né, na sua história, deve causar uma surpresa que traga problemas. Então, o piano cair e matar alguém, uma bala perdida, matar ou acidentar alguém, esse tipo de coisa deve causar problemas, não soluções. Tá, vem o bandidão, aí caiu o piano em cima do bandido, resolveu o problema. Isso não. Acabou a história. E foram todos felizes para sempre. Aí não vira. Aí não dá, não dá. E o Maçã aqui está falando, interessante é quando você se prepara para uma surpresa, se constrói o terreno para isso e simplesmente não acontece um plot twist e a surpresa acaba sendo essa mesmo, né? Isso é muito ruim. O segundo... Aliás, eu acho que é muito comum que isso aconteça, hein, Laura? Eu diria para você que é muito comum. Sim. E há que tomar cuidado, tá? Se você prepara, né, cria um suspense e tal, você tem que entregar alguma coisa. Não pode ser assim, sei lá, aquelas espoletinhas, né? Toque, faz um barulhinho de nada, depois você ameaçou de soltar fogos de artifício. Não pode, tem que vir alguma coisa, né? A segunda surpresa é a surpresa para a qual há dicas sutis. Então, é aquele tipo de história em que o padre lá, que é lobisomem, provavelmente nessa história tem alguma dicasinha, um toquezinho de que isso é possível. Né, no caso de uma pessoa com identidade trocada, tem alguma dica? No caso de assassinos, por exemplo, histórias em que há assassinos, tem uma dica de quem é o assassino, só que são dicas sutis. E as dicas sutis, gente, elas são escondidas nas histórias de maneiras com artimanhas. Uma maneira boa de esconder uma dica sutil é quando há uma descrição do cenário ou de uma situação com um monte de coisas. Por exemplo, entrou na sala e estava uma bagunça terrível, e tinha roupa no chão, e tinha um vaso derrubado em cima da mesa, uma xícara com um café velho dentro, ou um pó do lado da xícara, ou uns talheres sujos, blá, blá. Então você tem uma descrição de um monte de coisa e no meio daquela descrição tem uma dica daquilo que vai acontecer lá adiante. Então, de repente, esse pó é uma cocaína e aquele cara é
um traficante ou um drogado, alguma coisa. Estou inventando aqui para vocês verem, né? Então, nessa descrição dá um monte de coisa e a dicasinha, tem um pozinho aqui, mas você não chama atenção para ele. Você continua a história, só que quem for reler vai dizer, olha só, foi dada a dica, é verdade. Pô, malandro esse escritor, hein? Ele me deu um toquezinho aqui, só que eu não registrei, porque um dos jeitos de esconder é justamente fazendo uma descrição que tem um monte de coisa e não dá realce para aquilo, não chamar atenção para aquilo que é a dica, né? Um segundo jeito de esconder uma informação é você colocar uma cena de ação muito detalhada. Então a pessoa está brigando, está estapeando, está discutindo, xingando, e enquanto você vai descrevendo esse entrevero que está rolando lá, a cena de ação, correria, ou discussão, ou sei lá o quê, pelos detalhes de onde está acontecendo a cena, você pode dar muita informação, né? O tal do pozinho pode estar lá no meio de uma briga, né? Algo pode ser jogado na cara do outro que seja uma dica. Porém, como a pessoa está prestando atenção na ação, que se você fizer de uma maneira bem explicada, vai atrair a atenção, então você pode incluir dicas de uma surpresa que você vai deixar lá adiante e ninguém repara. As pessoas passam batido porque elas estão prestando atenção na briga, no conflito, naquilo que está rolando ali. Então são dois jeitos de esconder dicas que vão aparecer lá na frente, que vão confirmar a surpresa lá na frente e fazer com que você não tirou ela do nada. A Fronde lembrou aqui um filme que é sensacional, é majestético, eu diria, que é o Interestelar. Que é a revelação que o fantasma do quarto, né, revela no final do filme. Aquele filme ele foi surpreendente em todos os momentos, do começo até o fim. É um filme sensacional. Quem não assistiu, assista-lhe. Boas surpresas. Eu não assisti, preciso ver isso. Nossa, assista para ontem. O diretor de Interestelar, ele tem aquele filme incrível que é o Amnésia, né? Que o pessoal tá falando da Amnésia aqui também. É o outro cheio de surpresas. A cada momento ele tem surpresas, né? Ele foi construído e ele é interessante, porque realmente a dica é dada de um jeito ao contrário, né? Que vai voltando no tempo, né? Então a dica é dada do que seria a causa, né? Da coisa que acontece no acontecimento anterior, que é um jeito genial de ir dando né, as causas da história. É uma construção assim muito pensada. Né? Então, nas surpresas, você pode usar a cabeça para pensar como enfiar dicas. Agora eu vou dar um exemplo. Alguém aqui comentou do seriado Lost. Sim. Que esse seriado eu fiquei revoltado. Ele foi genial no começo, foi genial na primeira temporada, depois, com o passar do tempo, dava para ver que o pessoal estava tirando leite de pedra, até o momento que acho que acabou toda a criatividade da galera para chegar no final e aquilo que você falou. Na verdade, foi tudo um sonho, ou então todo mundo morreu e não sabia. Nossa, deu vontade de tacar o videocassete na televisão. Justamente. Então, aí quando você frustra o leitor ou quem está assistindo, né? Porque você promete uma potencial revelação do mistério e aí, era tudo sonho. Era tudo imaginação. É ruim isso. É ruim. Não agrada. De modo geral, não agrada. E uma coisa que eu acho importante também, por exemplo, outra série, vamos falar do The Walking Dead, que eu acompanhei do começo ao fim. Você adora, né? Deve ter sido a única pessoa no planeta que assistiu a todas as temporadas, fui eu. E teve um arco, né, lá no meio da história, um arco sensacional, que foi do Negan, que chegou no ápice em que ele estava fazendo um Nidunité com um taco de beisebol e dando na cabeça da galera. Aquilo lá foi o ápice. Dali para frente, eles não conseguiram manter a série, foi perdendo, e assim foi. Pois é. Que, assim, chegou em 11 ou 12 temporadas, não lembro agora, mas, tipo assim, lá no arco do Negan, que foi bem no meio, foi sensacional, épico, depois, mas eles não conseguiram manter mais. Aí foi-se. Porque as séries têm um problema, né, que os caras têm que escrever por uma premissa já dada, e às vezes tem que esticar um negócio que não era para ser tão esticado. Quando você está escrevendo um livro, você tem que
E ao contrário, né, fazer o mais compacto possível. Não ficar jogando nheco-nheco, enrolação em absoluto. Né? Quanto mais econômico você for para dar o soco na cara, para surpreender o leitor, tanto melhor. Então as séries funcionam numa ideia oposta dessa, que é de esticar o soco na cara. Não bom. Né? Não bom. Tem a Simone Pessoa lembrou aqui de um livro que virou filme, que é um bom exemplo de surpresa, que é Garota Exemplar. Exatamente, Simone. Muito bem lembrado. Garota Exemplar usa justamente os narradores não confiáveis. Né? Os dois narradores, o narrador acompanha, né, duas pessoas mentirosas. E eu não sei se você viu isso, porque virou filme também, Sidney. Você viu Garota Exemplar? Não vi. É sensacional, porque no começo a gente tem toda uma construção de como o marido é um casamento, né? E a fulana sumiu. Mas ela deixou várias pistas, deixou um diário, uma amiga conta uma série de coisas, então vai se construindo a impressão de que o marido a matou, né? E a polícia vem e desconfiam dele, da reação dele, blá, blá. Então tem toda uma construção, né, de que aquele casamento maravilhoso acabou porque ele matou a fulana. É muito interessante, porque na verdade é tudo falso, né? Então a fulana foi embora, ela inventou aquilo como uma armadilha para ele. Então, quando passa para o ponto de vista dela, a gente vê que ela é uma maluca que inventou aquela armadilha para se vingar dele, porque ele é um amante e tal. Então, tem uma história, eu nem vou contar tudo, eu não sei se todo mundo viu aqui, mas é muito interessante porque é um bom exemplo de como vai criando um monte de expectativas, que é uma outra maneira de produzir a surpresa. Então, você criar a expectativa. No caso, vai criando a expectativa do homem que é violento e mata a mulher. Então, existe isso tanto na vida real, infelizmente, né, como na ficção. Existe esse tipo de personagem. Então, essa autora, ela aproveitou muito bem essa conversa toda de homens agressivos, que matam com as mulheres, somem com elas e não sei o quê. Então ela constrói uma narrativa em cima de uma espécie de um clichê. E o leitor acredita porque é um clichê que existe, e existe uma expectativa, né, de se ver um personagem realmente ser violento. E não é nada disso. Não é nada disso. Esse infeliz, na verdade, está sendo manipulado por uma fulana muitíssimo esperta. E na segunda parte da história, a gente vê toda a história que ela criou, manipulou, e ela é assim. Ele não é grande coisa, não é flor que se cheire, mas ela é terrível, né? Porque ela consegue mexer com as expectativas das pessoas e criar uma ficção na qual todo mundo acredita. Então, esse é um bom exemplo de usar clichê para dar a expectativa errada e depois vir com a surpresa. A surpresa é que a fulana não foi assassinada, inventou tudo aquilo só para ele ser preso. E tem mais no final, né? Quer dizer, a surpresa no final, afinal é surpreendente, né? A surpresa é consistente, porque depois que a gente descobre que ela é capaz daquilo, a gente já sabe, essa fulana pode fazer qualquer coisa. E quando ela faz a qualquer coisa, é crível, porque foi dada a base. Então, você pode também ser muito esperto. Recomendo, para quem esteja pensando em criar surpresa, leia o Garota Exemplar. Não é uma literatura super rebuscada, mas é interessante em termos de mexer com expectativa. É isso. Você pode... um dos jeitos é você pegar um clichê e aí dar uma virada nele. Então, o clichê faz com que você espere, o homem é violento, a mulher é a vítima, sei lá, o xerife é o homem bom, sei lá o quê, qualquer clichê
que você imagine, você pode dar uma virada nele para produzir uma surpresa. Esse é um bom jeito de inserir um... Uou! Olá, escritor, aqui é o Sidney Guerra e eu sou o cara que vai fazer o seu próximo livro. Vou fazer a capa, a diagramação, a revisão, a impressão, vou entregar o livro pronto para você. Para saber mais, dá uma olhada aqui embaixo na descrição desse vídeo.